Sabe aquela dor na região do calcanhar, geralmente após muito tempo em pé ou após os primeiros passos pela manhã? Pois é, pode ser fasciopatia plantar ou fascite plantar. Você já ouviu falar sobre isso? Acompanhe esse vídeo. Essa é a Care Club. Olá pessoal, meu nome é Vitor, eu sou fisioterapeuta aqui na Care Club e agora vamos falar sobre fasciite plantar. Primeiro, é importante que a gente entenda o que é a fáscia. Então, a fáscia plantar é um tecido que fica na região da planta do pé, aqui do calcanhar, que vem até os dedos. É um tecido muito rígido que auxilia tanto na absorção de carga quanto na propulsão. Quando a gente tem uma inflamação na fáscia, a gente chama de fasciite. O problema, se a gente pensar em termos técnicos, é que a maioria dos casos não se trata de uma inflamação aguda, mas sim de um problema já crônico, que a gente chama por overuse, como se fosse um excesso de uso, um excesso de sobrecarga nessa região. Então, se a gente pensar em termos técnicos, o termo mais adequado seria fasciopatia plantar, que já engloba uma série de alterações na fáscia, do que fasciite. Mas esse acaba sendo o termo mais popular, o termo mais conhecido, é a fasciite plantar. Geralmente essa dor ocorre na região do calcanhar, um pouquinho mais para dentro da parte do pé e não tanto para a região lateral, para a região mais fora do calcanhar. Então é uma dor na planta do pé, bem na região do calcanhar, que ela ocorre muito em decorrência desse excesso de sobrecarga. Seja aquela pessoa que começou a correr, mas aumentou muito o volume de treinos, aumentou suas distâncias percorridas, ou até mesmo aquela pessoa, isso considerando atletas, praticantes de atividade física. Mas se pensarmos em pessoas, trabalhadores, pessoas que não praticam o esporte, a gente pode pensar nesse aumento de sobrecarga com aumento de peso, então a pessoa ganhou muito peso em pouco tempo, ou ela aumentou muito a sobrecarga, por exemplo, no trabalho. Então trabalhava sentado e agora está trabalhando por mais horas em posição ortostática, posição de pé. Isso também pode ser aumento de sobrecarga. Então essas características são aquelas mais típicas do surgimento da fasciopatia ou fasciite plantar. E pensando também em outras causas que podem gerar a fasciite plantar, a gente pensa, por exemplo, na forma com que o atleta, o praticante se movimenta. Então existem alguns movimentos, como por exemplo, o excesso de... a pessoa faz um movimento muito exacerbado na corrida, trazendo a tíbia, trazendo o joelho muito para frente, como se ela estivesse afundando no chão, que esse movimento vai estirar demais a região da fáscia plantar. Essa é uma possibilidade. Alterações nos pés ou na conformidade dos pés, isso pode gerar uma fasciopatia, ou seja, o meu pé ele é mais desabado, eu tenho um pé plano. Possivelmente vocês já ouviram falar, isso pode gerar a fasciopatia? Pode também, mas não é uma regra. Por quê? Pessoas que têm esse arco do pé mais aumentado, a gente chama de pé cavo, então um pé com um aumento nessa curvatura da parte de dentro do pé, também podem ter a fasciite. Então, a conformidade dos pés não é uma regra. Então a gente precisa identificar quais as características que levaram ao surgimento dessa lesão. Então isso é algo individual e precisa de um diagnóstico feito por um profissional especialista na área. Pensando em tratamento, a partir de uma avaliação específica, individualizada, a gente vai propor exercícios, outras condutas como terapia manual, alguns aparelhos de eletrotermofototerapia, recursos que se utilizam na fisioterapia, para propor o tratamento e a melhora da dor e função do indivíduo. Além disso, um programa de melhora da alimentação, composição corporal, adequação na planilha de treinamentos, nos exercícios físicos, isso tudo pode auxiliar nesse tratamento. Caso não melhore com esses recursos, a gente pode também utilizar de outros recursos feitos pelo médico especialista, como infiltração ou até mesmo outros recursos mais específicos e individualizados. Mas de maneira geral, apesar de ser uma lesão por overuse, por sobrecarga, adequando esses fatores principais, a gente tende a ter uma boa melhora, uma boa resolução desses casos e assim
fazendo com que o nosso praticante, nosso atleta, retorne à sua atividade física e esportiva sem dores e evitando também com que não haja uma relesão, com que ele não tenha a recidiva da fasciopatia. E algumas lesões que não são fasciopatia, ou seja, os diagnósticos diferenciais. A gente pode ter algumas ossificações nessa região do calcâneo, a gente pode ter fraturas por estresse, a gente pode ter alterações em bursas, que são pequenas bolsas que auxiliam, né, no deslizamento de outros tecidos. Ou seja, existem outras lesões no calcanhar que não são a fasciite ou fasciopatia. Por isso é importante a procura por um profissional, para que ele possa fazer o melhor diagnóstico possível, evitando assim tratamentos desnecessários e que não vão auxiliar na melhora do seu caso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curti-lo, inscrever-se no nosso canal, apertar o sininho em algum lugar dessa tela para que você possa continuar recebendo os nossos conteúdos. E se ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Obrigado e até mais.